no meu Caio. computador. Oi, gente! Hoje eu estou aqui para a gente começar o nosso workshop sobre OKR, né, e estratégia contemporânea. Estou aqui com a minha amiga Carolina Kia, maravilhosa. Quanto eu já aprendi com essa mulher, vocês não fazem ideia. Com o Igor e com o Caio, que são do time dela, do Bud. O Bud é uma ferramenta maravilhosa sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, que são os OKRs. Por que que eu quis montar esse workshop para a gente falar um pouco sobre isso? Primeiro que a gente está no início de 2023, primeiro fazendo tantas coisas, agora com uma retomada muito forte para o presencial, tendo que lidar com uma agenda e com uma demanda que, se a gente não olhar muito bem e estrategicamente para essa agenda, para essa demanda, a gente pode se exaurir muito antes do trimestre se finalizar. Então, primeira coisa, a gente precisa pensar que para atingir os nossos objetivos, a gente não precisa se exaurir, muito pelo contrário, a gente pode incluir que a nossa forma de se organizar e de descansar e de usufruir de coisas boas também façam parte do nosso planejamento. Então, é muito importante que a gente perceba que a forma da gente organizar objetivos daquilo que a gente quer atingir não necessariamente passa por só um monte de tarefa que a gente tem que cumprir. Não. Nós temos que pensar no nosso planejamento longo prazo e perceber que nós precisamos de algum passo a passo, de algum resultado que fique expresso a concretização desse objetivo. E como a gente não é, nós não somos máquinas, nós não podemos ter uma forma de se organizar que seja, obviamente, só metas. Então, como dentro da Naldedeza a gente gosta muito das ideias da complexidade, do mundo contemporâneo, onde tudo é interconectado, eu não posso simplesmente dizer, olha, aqui nós vamos fazer hoje uma forma de se planejar e que se você fizer metade, você fez 50% e aí não atingiu suas metas. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas as estratégias do mundo contemporâneo olham para as nossas demandas de uma maneira estratégica, que possa nos engajar, que possa nos entusiasmar para quê? Para realizar um objetivo, para concretizar uma ação, para nos chamar para uma ação estimulante, porque hoje a gente precisa também pensar que em todos esses aspectos nós precisamos também ter alegria, felicidade, vontade, agir em prol daquilo que é bom para nós. Então, não adianta falar assim, nossa, que saco, vou ter que fazer um planejamento estratégico. Então, a gente quer mostrar que hoje, justamente, o contrário de tudo isso. Então, como eu faço uso de OKRs no meu dia a dia, eu convidei a Kia e o time dela, junto com o Igor e o Caio, para quê? Para mostrar para vocês como construir objetivos claros, que sejam estimulantes, que possam ser colocados num passo a passo para que vocês façam isso desde aspectos pessoais, como também com os times de vocês, com o trabalho. Eu faço uso da ferramenta Bud, que é a ferramenta, né, onde a Kia também co-founder, é uma ferramenta maravilhosa, mas você não precisa ter o Bud hoje para começar a fazer os seus OKRs, para começar a traçar seus objetivos e seus resultados-chave. Então, sem maiores delongas, vou chamar aqui para se apresentar o Igor e o Caio, e a gente vai fazer uma interação rápida aqui com vocês, para que vocês possam, inclusive, assistir esse workshop no momento que vocês preferirem. Boa, Sil, obrigada pela intro, pessoal. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Kia. Bem-vindos, bem-vindas a esse treinamento de OKRs da Bud, da NowDDs. A gente vai fazer essa introdução e trazer alguns exemplos sobre como vocês podem adotar essa abordagem que é tão poderosa. E a gente fica super à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida. É um prazer estar aqui com vocês, então eu sou a Kia, estou com o Igor, o Caio também, que é do nosso time. A gente se preparou para estar aqui com vocês, então é um prazer. A gente sempre pede qualidade de presença, né? Então eu sei que vocês estão aí fazendo 1 milhão de coisas, mas a gente acredita muito que a presença é, inclusive, um dos fatores também para qualidade e bem-estar no trabalho, para a nossa saúde mental. Então a presença é um dos principais fatores também de uma mente mais saudável. Então, na medida do possível, estejam presentes aqui com a gente nesse momento para absorver o máximo desse conteúdo. A Bud é uma plataforma, é um software de execução de estratégia e a gente já apoia líderes do mundo inteiro a adotarem práticas, ferramentas,
frameworks, metodologias mais saudáveis para liderarem seus times, para se organizarem, né, para profissionais autônomos. Então, a gente tem um prazer enorme de contribuir aí um pouquinho para essa jornada ser cada vez melhor. E aí, quando a gente fala, né, de OKRs e de estratégia, eu sempre gosto de trazer um paralelo, assim, sobre a reflexão individual e sobre a trajetória de vida de cada um, né? Então, se eu pedir para vocês aqui em alguns segundos pensarem sobre a história de vida de vocês, a trajetória, provavelmente vocês vão me contar de uma forma bem linear. Ah, eu estudei aqui, estudei ali, depois eu me envolvi com isso, me envolvi com aquilo, morei ali, morei aqui, isso aconteceu, trabalhei lá, trabalhei cá, estudei isso. Mas na real, gente, a verdade é que essa trajetória ela é muito mais dinâmica do que quando a gente olha para trás e conta ela. Ela tem muitos fatores que impactam a nossa jornada impacta outras jornadas, é um grande emaranhado de jornadas, né, e de fatos que vão acontecendo. Então, existe uma interdependência e uma dependência que coexistem, né? Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla, tem coisas que a gente planeja, tem coisas que a gente não planeja. E aí, mesmo sabendo disso, a gente tenta, enquanto seres humanos, se planejar como se a gente tivesse absoluta certeza e clareza sobre tudo que vai acontecer a partir do dia de hoje, a partir do momento de hoje, né? Então, a gente, quando vai planejar o nosso ano, ou o nosso mês, ou uma viagem, por exemplo, o que a gente tenta fazer, a maioria das pessoas? A gente tenta ser super preciso, a gente tenta ser exaustivo naquilo que a gente está descobrindo e planejando, mesmo sabendo que a gente não controla tudo, né? A gente tenta planejar passo a passo. A gente olha para um horizonte super distante, muitas vezes. Quantas vezes a gente não vê empresas fazendo planejamento de 5, 10, né, 20 anos, mesmo sabendo que tudo muda e tudo evolui todos os dias. E a gente esquece que não é só sobre planejar. Planejar é um pedacinho, né? É muito mais sobre fazer acontecer. A boa estratégia, o bom planejamento, na nossa visão aqui em Bud, é aquele que acontece, é aquele que sai do papel, aquele que se torna realidade. Mesmo que o planejamento não seja perfeito, a boa estratégia é aquela que acontece. Então, a gente acredita demais que a gente precisa se planejar para a gente poder vagar, para a gente poder descobrir e se impressionar e ajustar a rota no meio do caminho. Então, a gente planeja sim, mas a gente planeja o necessário para que a gente possa aproveitar a jornada e se abrir para descobertas. Pensem aí em uma viagem, né? Bons momentos de uma viagem é quando a gente não está preocupado com a próxima hora, o próximo minuto. Quando a gente está ali naquele presente, aproveitando, sem necessariamente se preocupar com o que vem a seguir, né? Então, é essa a nossa visão de como uma estratégia deve ser, de como um planejamento e uma execução de estratégia devem ser, com um propósito muito inspirador, né? Então, de fato, que brilha os olhos, que dá tesão de acontecer, que empolga, que é realmente onde a gente quer dedicar o nosso tempo, a nossa energia, que são coisas muito preciosas. Então, precisa ter esse propósito. As prioridades precisam estar claras. Então, não adianta a gente querer fazer tudo. A gente precisa saber priorizar. A gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? E a rotina, a jornada, ela precisa ser engajadora. A gente precisa fazer com que o planejamento na prática, na execução, ele aconteça de uma forma motivadora, de uma forma gratificante, de uma forma humana. Essa é a nossa visão para uma estratégia como ela deve ser. E aí a boa notícia é que os OKRs, eles podem ajudar demais a gente a construir uma estratégia que é mais simples, que é focada, que consegue se adaptar conforme o contexto vai mudando também, que consegue ser colaborativa, promover engajamento. Então, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler ou acessar treinamentos ou conteúdos sobre OKRs, mas a ideia do OKR é que ele é uma abordagem que comporta essa jornada de estratégia para os novos tempos, né? Então, é uma estratégia que é centrada nas pessoas, que ela é focada nessa rotina de execução, que ela é muito dinâmica e se adapta, que ela é colaborativa e coordenada e que ela é leve e direto ao ponto. Então, centrada nas pessoas, gente, porque no fim do dia, quem faz a estratégia acontecer todos os dias são as pessoas dentro de um time, dentro de uma empresa, de uma organização.
Então, se eu não faço isso centrada nelas, tanto nas pessoas que estão executando, quanto nos meus clientes, por exemplo, eu vou ter um baixíssimo engajamento e não vou ter a estratégia saindo do papel. Focado na rotina de execução justamente para garantir esse ritmo, essa realização, dinâmica e adaptável, porque vocês sabem, né? A ODDs fala muito disso, que tudo muda o tempo todo, então se tudo muda o tempo todo, como que eu vou fazer uma estratégia rígida, escrita em pedra, que não é adaptável? Eu preciso estar leve para conseguir me movimentar conforme eu vou descobrindo novas coisas ao longo do caminho. E é muito colaborativa, né? Porque quanto mais pessoas participarem, mais perspectivas diferentes, eu tenho diversidade, mas eu também tenho o aumento do engajamento das pessoas, aumento da compreensão delas do porquê elas precisam fazer aquela estratégia acontecer, né? E aí leve direto ao ponto, porque tudo que não é simples é esquecido. Uma vez uma amiga me falou isso, fez muito sentido. Tudo que não é simples é esquecido. Então, simples, poucas prioridades. Não adianta a gente querer fazer 1 milhão de coisas, não vai dar. E a gente vai se frustrar, a gente vai perder confiança na metodologia e a gente vai ficar muito, muito insatisfeito, porque a gente não vai conseguir ser produtivo e realizar aquilo que a gente se propôs. Então, os OKRs, eles surgiram lá na década de 70. OKR significa Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados-Chave. Nasceu na Intel na década de 70, o John Doerr trabalhava lá, depois foi um dos investidores do Google lá nos primórdios, levou para o Google essa metodologia e aí ela explodiu e foi conhecida pelo mundo todo, né? Mas basicamente é uma abordagem muito simples, vocês vão ver que o Igor, a Sil vão dar alguns exemplos, é muito simples, mas ela promove muita transparência, engajamento, muito alinhamento e foco. Então, diversas organizações do mundo todo utiliza essa metodologia de todos os tamanhos. Então, a Sil comentou, né, que ela usa para ela mesma individualmente, então a gente pode usar para nós enquanto indivíduos, a gente pode usar para pequenos times, 2, 3, 5 pessoas, e a gente pode usar para organizações gigantescas, tá? Então, é muito utilizado e hoje em Bud a gente tem a alegria de participar dessa rotina e adoção dessa ferramenta em algumas daquelas empresas que vocês viram. E aí os OKRs, eles renovam muito esses hábitos e rotinas da liderança, né? Então, convida as pessoas para participar, envolve os times, elogia e apoia as pessoas na rotina, apoia muito em momentos de estresse, então aquele momento que a gente não sabe por onde começar, de tanta coisa que a gente tem para fazer da nossa to-do list, a gente consegue ver, não, o que é prioridade? Qual que é meu foco? Onde que eu vou colocar meu tempo e energia? O que a gente alinhou enquanto time que é a prioridade? É por aqui que eu vou começar. Ele dá paz, ele tranquiliza também. E dá essa clareza, né, e autonomia dentro da estratégia. E aí, consequentemente, traz mais bem-estar, melhora a performance e melhora o engajamento. Falei bastante aqui nessa introdução. A ideia era dar um pouquinho de contexto, deixar todos vocês na mesma página. Claro que não foi exaustivo, então qualquer dúvida para um contexto específico, a gente está super à disposição. E a gente vai explicar aqui um exercício para vocês, que poderia ser feito em grupos. Então, como vocês estão aí individualmente, né, fazendo esse exercício, então fiquem à vontade para exercitar mesmo pelas etapas que o Igor vai explicar. E aí, de novo, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está super à disposição. Igor, eu vou parar de compartilhar a minha tela para passar para você dar o seu ritmo, pode ser? Perfeito, obrigado aqui. Boa. E aí, Igor, agora é contigo, hein? Obrigada, Kia. Imagina, agora Obrigado é a aqui. prática, gente. Prática, mão na massa. Isso, obrigado, Sil, pelo convite. Então, como a Kia comentou, esse exercício foi desenhado inicialmente para fazer em grupos, então se você conseguir chamar 2 ou 3 pessoas para fazer com você, ele vai ser muito produtivo, mas nada impede de fazer sozinho. Acho que vai ter bastante prática e vocês vão entender cada vez mais. Então, primeiro, a ideia é a gente pensar em alguma coisa que queremos melhorar nas nossas vidas. O exemplo ele é muito lúdico, a gente não vai entrar num primeiro momento no nosso dia a dia de trabalho, justamente para a gente aprender da forma mais simples possível e isso ficar mais gravado na nossa mente. Então, pensar em alguma coisa que você queira mudar na sua vida. Seja melhorar exercício físico, seja mudar a sua alimentação, seja estudar algum conceito. Aqui a ideia é você pensar em algum ponto da sua vida que você queira melhorar.
Nosso exemplo aqui, ele vai ser uma mudança de hábito na nossa, ser a nossa versão mais saudável. Então, vai envolver vários âmbitos da minha vida pessoal. Só para dar uma revisada, então, OKR, o O é de Objectives, então, o que nós queremos atingir, and Key Results, resultado-chave. Então, como a gente vai mensurar que a gente está chegando, ao nosso objetivo. E aí, um framework muito simples que a gente utiliza e que é extremamente recomendado pelo próprio Indy Groove, que é, a gente verbaliza, então, nós vamos atingir determinado objetivo conforme mensurado por os resultados-chaves. Então, o meu exemplo aqui é o meu objetivo é ser a minha versão mais saudável. Então, nós vamos medir que eu estou chegando à minha versão mais saudável, conforme mensurado por uma redução de 10% da minha gordura corporal. Se eu estou praticando 5 horas de exercício físico por semana, e se eu estou passando 2 horas por dia brincando com a minha sobrinha. Essa vai ser a forma que eu estou mensurando se eu estou chegando na minha versão mais saudável. Então, pensa naquela coisa que você queria mudar, que eu comentei lá no começo, e comece a pensar, então, em 3, 4 resultados-chave que consigam chegar lá. Perceba aqui que eu não estou falando nada de índice de massa corpórea. O objetivo dos OKRs não é encontrar um indicador perfeito, aquele indicador científico ou que é comprovado por diversos papers. Aqui é para você extremamente simples e que esteja no seu dia a dia, algo que você consiga acompanhar de uma forma bem, bem simples e que não tenha que fazer nenhuma conta matemática muito absurda para mensurar isso. Uma vez que Igor, você consegue... posso fazer Claro, comentários? com Então, quando a certeza. gente pensa em um objetivo, minha versão mais saudável, ou a minha versão mais atuante nos estudos, ou então, um exemplo que eu estou fazendo esse ano, que vocês vão até com certeza dar risada, que é aquilo que eu não vou fazer, ela é negativa. Então, assim, ó, a minha não meta, o que é a não meta? É o não, falar não para aquilo que não se identifica com o meu foco, ficar 2 horas em ócio nos finais de semana e brincar com os meus filhos todos os finais de semana. Então, são formas também de você falar assim: "Bom, aquilo que eu não quero fazer", isso eu criei, tá, gente, esse ano, porque é tanta coisa para fazer que eu agora criei as não metas, então são as coisas que eu não vou me garantir, fazendo, mas também tenho que deixar claro que eu não quero fazer, né. Então acho que é legal você ter essa ideia de que esse objetivo, e quando o Igor fala em que aquilo que é mensurável para você, quer te dar o seguinte indicativo: "Olha, eu estou fazendo a partir de resultados que eu consigo vislumbrar, e cada vez que você faz, isso vai te dar o quê? Uma recompensa de, poxa, eu estou fazendo, eu estou cumprindo com aquele objetivo que eu me propus a fazer. Então, a questão do entusiasmo, do engajamento que a Kia mencionou, tem muito a ver com isso, você deixar muito claro quais são as etapas para que esse objetivo se concretize. Maravilha, muito obrigado, Sil, pelo complemento. E realmente, assim, OKRs, eles precisam ser simples, eles precisam ser do seu dia a dia, eles precisam ser que você consiga mexer neles, que fique na palma da sua mão. E agora, então a gente criou então esse primeiro objetivo, resultado-chave. Isso aí deve demorar uns 5, 6 minutos para você conseguir fazer sozinho ou sozinha. E aí o segundo passo agora é a gente sequenciar. Então a gente vai, e aí se você conseguiu fazer em grupo, aqui cada pessoa desse seu grupinho vai pensar como eu consigo ajudar fulaninho, no caso você, no caso do exemplo, eu, Igor, como eu consigo ajudar o Igor a ser a versão mais saudável dele. Então, um exemplo, que poderia ser, então, um dos meus amiguinhos, no caso, vou usar o Caio como exemplo, ele pode ser um amigo personal, que é o que está ali no cantinho inferior direito. E como é que ele vai mensurar que ele está sendo um amigo personal? Ele pode me apresentar um exercício novo por semana. Esse é um resultado-chave dele. Ele pode acompanhar um treino meu uma vez por semana também. E ele pode me ajudar e mensurar se eu estou atingindo uma certa frequência cardíaca. Então, aí é um pouquinho mais técnico, né? Mas é porque faz parte do dia a dia dele. Mas então essa é uma forma de sequenciar o meu OKR. E aí o que eu deixo de exercício é que você consiga fazer isso com mais 2 ou 3 pessoas. No caso de você estar fazendo sozinho, pensar então um pouco, como é que eu consigo sequenciar isso? Começar a pensar em outras vertentes. E aí, algo muito curioso dos OKRs, diferente um pouco do que a gente fala do Balance Scorecard,
aqui a gente não está falando de destrinchar. Então, o- os objetivos do Caio, eles não estão necessariamente atrelados aos meus resultados-chave. Eles estão atrelados necessariamente ao meu objetivo. Acho que essa é um detalhezinho da metodologia que normalmente ele fica um pouco despercebido, mas é extremamente importante nesse momento. Então, pensem bem nesse sequenciamento, nesses 2 ou 3 sequenciamentos que vocês vão fazer. Sil, quer complementar um pouco? Não, não, pode seguir. Maravilha. Então, aqui, o workshop ele foi feito para a gente comentar um pouco, mas se vocês tiverem qualquer feedback, entre em contato comigo ou com a Sil, fiquem à vontade. E eu vou repassar, então, para aqui falar um pouco de boas práticas, né, na construção de OKRs. Super, Pode. acho que a intenção desse exercício, gente, de fato é praticar, né? Então, o OKR, assim como outra ferramenta, outra metodologia, ele vai melhorando ao longo do tempo. Então, a primeira vez que vocês fizerem um OKR, pode ser que ele fique com uma cara de atividade ou que não fique tão ousado, tão inspirador. Não tem problema. Feito é melhor do que perfeito. Por isso que o OKR ele é iterativo e não exaustivo. O iterativo vem de ciclos, né? Não é que a gente vai exaustar, nem sei se existe essa expressão, mas não é que a gente vai ser exaustivo em trazer tudo com perfeição. A gente vai fazer um primeiro ciclo. O próximo ciclo vai ficar melhor do que esse que a gente fez e depois fica um pouquinho melhor. Por isso que ele é sempre pensado para ser em ciclos trimestrais, né? Além desse olhar anual, tá? Então, aqui foi um exemplo. Vocês podem fazer isso para vocês pessoalmente, ou vocês podem fazer isso pensando no time de vocês, na empresa de vocês, em algum projeto que vocês tenham também. E aí, depois, junto com esse material, a gente também manda um link para vocês que tem diversos exemplos de OKRs. O próprio chat GPT, quem já usou, né? Ele dá exemplos muito incríveis de OKRs. A gente pergunta, eu quero um OKR para melhoria da satisfação do meu cliente. Ele dá vários exemplos. Então, assim, para se inspirar é muito interessante, tá? Então, tem fontes de inspiração, mas só vocês sabem o que vai ser aplicável e fazer sentido para o contexto de vocês, tá? Maravilha. Eu vou continuar aqui para a gente fechar e contar um pouquinho para vocês como que a gente faz essa construção quando a gente está falando de um time, tá? Dentro de Bud. Então, o primeiro passo, gente, a gente traz todas as pessoas juntas em torno desses objetivos. Então, a gente faz alguns workshops bem simples também, leves, nada muito longo. Então, a gente junta as pessoas do time e faz alguns exercícios para pensar quais devem ser as prioridades do nosso ano. E depois, né, quais devem ser as prioridades do nosso trimestre. Então, esse ciclo, esse recorte é importante. Por que a gente traz as pessoas? Porque quando as pessoas participam, elas vão estar mais engajadas, elas vão colaborar, elas vão entender de onde vem. Você vai abrir para essa discussão, né? Traz mais autonomia, um senso de ownership, um senso de fazer aquilo acontecer junto com vocês. E vai ajudar vocês a priorizarem juntos o que realmente importa. Claro que da liderança, né? Sempre que tem uma liderança conduzindo ou participando, ela dá diretrizes, direcionadores e explica, ó, a gente vai por aqui por conta desse motivo. Então, a gente faz esse primeiro passo, pessoal, então quais são nossas prioridades? A gente transforma essas prioridades em objetivos e depois traz resultados-chave para dizerem o que a gente vai medir para saber se a gente vai estar alcançando aqueles objetivos. Então, a gente constrói os OKRs. Uma vez esses OKRs definidos, a gente faz acontecer. Lembra que a gente falou no começo, né? Fazer e construir uma estratégia linda num PowerPoint é uma parte só da estratégia. A estratégia acontece todos os dias, na hora que a gente faz ela acontecer de fato. Então, uma vez esses OKRs definidos, é a hora da gente fazer acontecer. Em Bud, a gente registra na nossa plataforma, tá? Mas existem diversas plataformas, vocês podem fazer até num Trello, por exemplo, ou num Excel. O importante é registrar aquilo que vocês definiram enquanto grupo. Então, aqui na Bud, a gente registra, né? Tanto o objetivo, os resultados-chave, que é o que a gente vai mensurar para saber se a gente está alcançando aquele objetivo, tem a pessoa responsável, o time de apoio, qual que é a unidade de medida, e é importante porque a gente vai fazendo os check-ins semanais. O check-in semanal, gente, é
uma cerimônia que é importantíssima de ser realizada para que justamente o time crie o hábito de atualizar e conversar sobre aquelas prioridades, né? Então, a gente toda semana tem ali 2, 3 minutinhos para fazer check-in, porque é o momento de eu refletir o que eu fiz daquela semana, como eu avancei com aquela prioridade, pedir ajuda se eu tiver alguma barreira, oferecer ajuda se eu ver alguém no meu time que precisa de alguma ajuda, tá? E aí, o terceiro é desdobrar os KRs, os resultados-chave, em atividades. Então, eu entendi que eu preciso fazer, eu entendi que eu preciso alcançar esse resultado-chave. O que eu preciso fazer para garantir que eu vou alcançá-lo, né? Então, é importante a gente quebrar isso em tarefa mesmo, num nível bem tático, de passo a passo, tarefas importantes que a gente sabe que vão nos ajudar a alcançar aquele KR, que vai nos ajudar a alcançar aquele objetivo. De novo, tudo muito leve, nada escrito em pedra, de forma muito flexível e adaptável, se a gente entender que precisa mudar, tá? E um número bom que a gente sugere é sempre de 3 a 5 OKRs no máximo, seja ele no nível individual, seja no nível de time, seja no nível de organização. Lembrem que eu trouxe, né? Tudo que não é simples é esquecido. Então, o ideal, gente, é que as pessoas do time ou da empresa, ou você mesmo, consiga listar quais são minhas 3 prioridades para esse trimestre. 1, 2, 3. Pronto. Muito mais do que isso você vai esquecer. Você vai precisar ler em algum lugar. Então, é uma forma de trazer foco, trazer alinhamento, trazer prioridades, tá? A gente tem visto o uso da BUD, dessa metodologia, influenciando muito no aumento médio sobre a clareza que as pessoas têm sobre a estratégia, aumento médio na concordância com o caminho seguido e na motivação também das pessoas em relação ao seu trabalho, porque elas estão muito mais alinhadas com aqueles objetivos e resultados-chave, elas estão entendendo para onde está indo a energia delas, tá? A gente tem tido resultados muito interessantes, aqui é um exemplo, né? De um dos nossos clientes que tem lá os seus 143 objetivos, aqui já está desdobrado, tá? Não só no nível da organização, mas também dos times e individuais. Então, em uma dash, em alguns segundos, essa liderança consegue acompanhar a saúde da estratégia e tem um engajamento muito interessante de fazer esse check-in semanalmente e acessar a plataforma mensalmente, o que impacta diretamente no índice que a gente chama de flourishing, que é de bem-estar no trabalho. Depois a gente pode falar, fazer uma sessão só sobre esse índice, que é um índice muito legal. Mas então, Kia, eu resumo posso que fazer tem um comentário? claro, vai lá. Eu queria fazer um comentário sobre isso que você está falando, da estratégia. Nesse slide, exatamente, pelo seguinte: quando a gente está numa organização ou num escritório de advocacia, a gente tende a pensar assim, pô, né? Vamos pensar no time jurídico. Qual é a estratégia desse lugar que eu estou? Ou qual é a estratégia desse meu time? A gente quer ter bons dados, a gente quer ganhar processo, a gente quer ter novos clientes. Muitas vezes a gente traça uma estratégia que não é isolada de um contexto. Então, quando a gente olha essa informação que aqui está colocando para a gente, então pensem, uma organização traça objetivo e cada time traça os seus objetivos enquanto time, os seus resultados-chave. Quando a gente olha para esse contexto todo, o que fica claro? Que a empresa tem um objetivo muito claro e tem os seus resultados-chave para medir como ela vai conseguir alcançar esses objetivos, e cada time vai olhar para esse objetivo da empresa e vai construir o seu de uma forma alinhada com essa estratégia desse lugar que ela está. Então, por exemplo, você está num time, o seu escritório não trabalha com OKR, mas você sabe que o seu escritório, o escritório que você está querendo conseguir mais clientes, então por que você não pode, junto com o seu time, desenhar um objetivo e os seus KRs correspondentes para direcionar aquilo que você conhece da estratégia do lugar que você está? É muito importante porque isso é que dá a clareza
E aí o seu efetivo engajamento para o quê? Para olhar para a mesma direção. Não quer dizer, como a Kia falou diversas vezes, que esses objetivos vão ser imutáveis, porque muitas vezes esse próprio objetivo que vai sendo delineado, ele vai se transformando no meio do caminho. Então, quando a gente trabalha num lugar que deixa isso claro, qualquer movimento desse objetivo para que ele seja modificado, transformado, lapidado por alguma razão, nós que estamos trabalhando em prol dessa estratégia vamos conhecer também e vamos conseguir modificar as estratégias que são necessárias, os objetivos necessários para a gente o quê? Seguir naquela direção em que a companhia, a organização, o escritório está apontando. Então, essa clareza é fundamental e isso você pode também fazer sozinho na medida em que, eu gosto de falar, né, nosso objetivo não é só um verbo, é um verbo com predicado, né? Um verbo e um complemento. Então, eu quero ser o quê? Eu quero ser uma advogada que sabe sobre filosofia da tecnologia. O que eu tenho que fazer? Eu quero ser a advogada que mais sabe sobre filosofia da tecnologia. O que eu tenho que fazer? Se no meio do caminho eu me interesso por um outro tema, eu tenho que fazer uma avaliação. Silvia, você não quer mais ser aquela advogada que sabe filosofia da tecnologia? Não, agora eu quero saber sobre outra coisa. Eu estou em consenso comigo, que eu não quero mais aquilo. Ou não, eu continuo querendo. Peraí, então por que você está desfocando? Volta aqui. Cadê essa frase complemento? Então, volta para o seu status inicial se você não quis mudar esse objetivo. Me fiz clara? Super. E essa questão, né, da gente, eu acho que até para a vida, né, abrindo até uma reflexão aqui off-topic, assim, mas você ter clareza do que você quer alcançar e exatamente o que você trouxe, que não é só ir fazendo as coisas sem saber do porquê você está fazendo tudo aquilo. É de fato fazer deliberadamente para alcançar um objetivo, mesmo que esse objetivo mude, não tem problema ele mudar. Mas você sabe os seus esforços, a sua atenção, sua energia, aonde está indo, o porquê e o que você quer alcançar. Por isso que é uma metodologia que serve para a vida, né? Sim. Então, E eu é acho que a gente incrível tem uma realmente. satisfação muito grande quando a gente olha para trás, e mesmo que a gente tenha modificado um objetivo, que a gente olha por onde a gente passou para Uhum, atingir aquele objetivo. E até para mostrar, bom, mas por que você mudou o seu caminho? Ó, porque aquele objetivo, ele estava me mostrando que aquele lugar não era o lugar que eu realmente achava que iria. Eu mudei realmente de opinião por conta disso, disso, disso. Então, você exato. consegue acompanhar a sua jornada de uma maneira muito consistente e com cadência, que é algo que a gente se perde no tempo. Quando você vê, já se passou metade do ano e você não percebeu a quantidade de atividades em prol do seu objetivo você já fez. Quando você trabalha com o OKR, você consegue ter essa visão, essa dimensão de todo desse seu engajamento, dessa sua atividade em prol desse objetivo. Eu, pelo menos, tenho isso assim muito claro desde que comecei, eu não abro mão, porque inclusive as minhas mudanças de rota, eu consigo entender por que que elas foram mudando de rota. Não é Sim. simplesmente algo aleatório. Super. E daí, um último gancho com isso que você está falando, a importância do check-in semanal. Porque no check-in é onde você registra não só o avanço, mas também o que você aprendeu. Então, aí você consegue entender por que que eu mudei daqui para lá? O que que eu aprendi nesse ciclo que eu vou fazer melhor no próximo? Por que que eu mudei de rota, né? O que que eu aprendi ou o que que eu descobri que me fez mudar de rota? Então, o check-in, essa cadência, esse ritmo é muito importante para não chegar só ali no final de 3 meses eu ver onde eu cheguei, mas não ter coletado aprendizado ao longo desse caminho. Então, por isso que é super importante também essa parte de registro e de check-in, e da rotina, da cerimônia e de ter essa cadência, assim. Bom, e aí a gente trouxe para fechar, gente, esses últimos 5 minutos, de algumas chaves para fazer a execução acontecer, né? Então, como eu falei aqui em Bud, a gente tem experiência já de centenas de times pelo mundo todo utilizando a nossa plataforma para construírem seus OKRs. E a gente trouxe algumas dicas e boas práticas do que a gente tem visto que são legais e funcionam, tanto de governança, quanto de rotinas, quanto de liderança e o encerramento do ciclo. Vou passar por elas muito rapidamente. De novo, se alguém depois quiser trocar uma ideia, bater um papo, a gente está super à disposição. Mas o primeiro ponto sobre a governança é que
Opa. É importante a gente ter um pequeno time, né, que vai estar dedicado para aquela estratégia acontecer. Principalmente se eu estou falando de uma organização um pouco maior, que já tem ali dezenas, centenas de pessoas. Porque essas pessoas se tornam embaixadores, elas vão ajudar a identificar sinergia, elas vão lembrar das cerimônias e dar o ritmo para esses check-ins, vão acompanhar e incentivar a execução e vão discutir com as pessoas que são sponsors o que tem de ponto de atenção, o que tem de barreira, né? E a pessoa que é sponsor dos OKRs dentro da organização é alguém da liderança que vai trazer essa legitimidade para o projeto, né? Vai garantir que os OKRs estão sendo em prática, que as pessoas estão compreendendo a importância, que as outras lideranças estão entendendo a importância de implementar OKRs também, e vai acompanhar, vai estar pertinho e tirar barreiras daquela outra squad que eu comentei. Quando a gente pensa em rotinas, o objetivo da rotina é garantir e estimular que as pessoas olhem para as prioridades estratégicas. Então, o ritual, ele é importantíssimo, né? Tem uma frase que eu curto muito que fala que o ritual é no tempo o que a nossa casa é no espaço. Então, o ritual, ele traz aquela familiaridade para a gente, traz aquele conforto. Então, até isso se tornar um hábito, é importante que a cerimônia aconteça toda semana, né? Então, esse hábito de recorrente de olhar para os OKRs, não cair no esquecimento, se lembrar. A gente sugere que seja semanal, no máximo quinzenal, não dá espaços mais longos do que isso. O nível tático, seguindo a lógica da construção, né? Então, por isso, essa importância de desdobrar para tarefas e trazer, de alguma forma, uma rotina geral da organização, de olhar para esses OKRs, mesmo que de uma vez por mês, por exemplo, olhar para a saúde de forma mais geral. A liderança tem um papel super importante, né? Então, a gente sempre sugere, por exemplo, deixar 20 minutos por semana para atualizar os seus próprios OKRs, para comentar nos OKRs dos seus liderados, incluir essas cerimônias periódicas de check-in, trazer reconhecimento, trazer apoio. O foco da liderança, gente, é sempre tirar a barreira e não apontar culpado. O OKR não é uma ferramenta de controle e medo, é uma ferramenta de retirar barreiras. Eu gosto muito dessa visão do líder que serve, né? O líder que retira a barreira para as outras pessoas conseguirem dar o seu melhor, serem sua melhor versão. E o OKR é a prioridade. Então, o OKR ajuda a gente, inclusive, a dizer alguns nãos, que aposto que muitos de vocês também têm essa dificuldade, né? Nossa, eu vou aceitando tudo. O OKR, eu adoro quando alguém da WIMI, né, que é uma das empresas aqui do grupo, ou alguém de Bud, fala: putz, Kia, esse projeto eu não vou pegar agora, você está me pedindo, mas não, porque não está nos OKRs, não contribui para os nossos OKRs. Eu falo: nossa, ótimo, você tem razão. Vamos colocar num backlog, vamos trazer para o próximo ciclo, se fizer sentido. Então, ajuda a gente a dizer alguns nãos que a gente tem tanta dificuldade, né, no nosso dia a dia. Vai aparecendo tudo é urgente, a gente vai fazendo tudo. Então, o OKR ajuda a gente a parar, refletir e falar: tá, isso que está aparecendo, ele vai contribuir para aquele alinhamento, para aquele foco, para aquilo que é prioridade? Se sim, eu faço. Se não, a gente deixa num backlog, tá? É bem importante. E o fim, o encerramento do ciclo, que também é muito importante, porque é um processo de aprendizado e melhoria contínua, né? Então, como eu falei, cada ciclo vai ficando melhor. Cada ciclo a gente vai aprendendo. A gente aprende enquanto indivíduo, a gente aprende enquanto time, enquanto empresa, né? Então, o encerramento do ciclo ele é tão importante quanto o setup inicial de planejamento, porque ele ajuda a gente a refletir o que foi bom, onde dá para a gente melhorar, o que dá para fazer de diferente, e se tem alguma dúvida que a gente ficou e que a gente precisa buscar as respostas. E aí a gente leva tudo isso para o próximo ciclo. É muito importante começar um ciclo a partir dos aprendizados do ciclo anterior, tá? Então, façam valer a pena, como a Sil falou, né? É uma ferramenta muito poderosa, até individualmente. Então, a gente tem o tempo, a nossa energia, a nossa atenção, que são bens tão preciosos e valiosos da nossa vida, né? Ainda mais quando a gente pensa no trabalho, que é onde a gente fica grande parte da nossa vida. Vamos fazer valer a pena, vamos trazer propósito, vamos trazer alinhamento, transparência, e trazer e transformar o trabalho num lugar mais gratificante, mais humano, começando pela estratégia, por esse alinhamento de prioridades e de foco individual ou do seu time ou da organização.
A gente agradece demais esse tempo de vocês que assistiram aí essa versão mais rápida que a gente fez, para quem não conseguiu estar presente. De novo, a gente fica muito à disposição, eu, a Sil, o Igor, o Caio, aqui em Bud, a gente adora apoiar pessoas nessa jornada, então a gente fica muito disponível, a gente adora, inclusive, dar pitaco em OKR, se vocês quiserem construir o OKR de vocês, mandarem para a gente, vai ser um prazer a gente trocar esse bate-papo, tá? Então, muito, muito obrigada de novo pelo tempo. Vou passar para a Sil se despedir também. Obrigada, Kia, maravilhoso. Obrigada, Caio. Gente, ó, pensem o seguinte: se a gente hoje está falando de um lugar que, no mínimo, a gente tem medo de perder alguma coisa, a gente também tem medo de deixar o tempo correr pelas nossas mãos, sem ao menos que a gente faça algo muito bom para esse momento presente, para a gente acontecer, para a gente fazer realmente algo que a gente queira, que a gente planeje. Então, assim, eu estou batendo na tecla do planejamento individual, mas isso você pode aplicar no seu time. A Kia disse que eu faço individual, o Igor e o Caio também mencionaram, mas eu também faço com os meus times. Isso ajuda todo mundo a ter essa clareza, e você precisa ter essa clareza também das suas rotinas, dos seus objetivos. Então, você quer ser um profissional hoje que quer transformar esse ecossistema que você está, e a gente que está aqui dentro da NauDDs, que trabalha com inovação, com o futuro do direito, se a gente não tiver esse foco em macro cenários, a gente fica só patinando naquilo que está acontecendo, e a gente tem que lidar com dia a dias complexos, que é tanto lidar com o direito do que vem do passado, mas de olho no futuro. Então, como a gente faz tudo isso, como a gente trata tudo isso, e os OKRs, eles ajudam muito, especialmente nesse momento em que a gente tem tanto, eu falo FOMO, né? Parece que assim, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho que fazer, e isso que aqui a trouxe é brilhante. Não está no seu objetivo? Põe lá, põe no final da sua listinha, né? Daqui a pouco você volta, mas se concentra naquele objetivo e olhe para as atividades, as tarefas que você tem que fazer para cumprir aquele objetivo e acompanha, faz um trimestre. Poxa, um trimestre, veja quantas oportunidades trimestrais você tem ao longo do ano, né? Fechou o trimestre, esse objetivo não deu resultado? Tá bom, vamos pensar no outro objetivo para o próximo trimestre? Porque esse aqui não alcancei, não consegui por esses motivos. Elenca as suas barreiras. Então, foi isso que a gente quis compartilhar aqui com vocês, com a expertise do Bud, junto com a Kia, com o Igor e com o Caio, que, aliás, eu queria agradecer muitíssimo. A gente vai compartilhar com vocês, depois dessa gravação, um link onde tem uma planilha que vocês vão poder construir, a gente vai dar esse material para vocês, onde vocês vão conseguir construir num lugar esses OKRs, já é bom para vocês treinarem, lembrando que vocês podem fazer isso em qualquer lugar, pode usar um planner, pode usar, se vocês não tiverem o Bud, né, eu acredito que vocês ainda não tenham, mas vocês podem, inclusive, usar essa planilha que a gente está fornecendo, o pessoal do Bud preparou para vocês. Queria agradecer muitíssimo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o OKR, quiserem entender um pouco mais sobre isso, aqui a gente vai transmitir, né, os contatos daqui, o LinkedIn, as redes sociais do pessoal, e nós ficamos aguardando vocês para os comentários, o que vocês acharam, queremos feedbacks, e se vocês quiserem discutir também isso dentro da nossa comunidade, vai ser um prazer, afinal de contas, o OKR não é só uma ideia, uma abordagem, é uma forma também de você interagir com as suas rotinas, com a sua vida. Então, vamos em frente e estamos à disposição, Kia, Igor e Caio. Muitíssimo obrigada mais uma vez por esse workshop, por essa apresentação rápida, e voltamos em breve sobre mais temas, e eu acho que o OKR ainda vai voltar aqui para esse lugar da NauDDs, e eu espero poder contar com vocês. Obrigada, gente.